Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adilson Pera e estou aqui para falar com você hoje sobre processo administrativo. E aí separamos esse assunto também, parte 1, parte 2, tá? Bom, processo administrativo. O que é o processo administrativo? Gente, processo administrativo é um conjunto de atos coordenados destinados à obtenção de uma decisão extrajudicial, ou seja, no âmbito da administração pública. Tá? Esse é um processo administrativo, é um conjunto de atos coordenados destinados à obtenção de uma decisão que seja extrajudicial, porque senão estaria diante de um processo judicial e não de um processo administrativo, tá certo? Não se confunde com o procedimento, que é um modo de realização do processo, o rito processual, ou seja, a forma como ele tramita, como ele ocorre. Tá? Então, eu tenho o processo e dentro do processo eu tenho o procedimento, que é a forma como ele tramita, a forma como ele ocorre. Tá legal? Muito bem. Pessoal, é importante a gente lembrar que as decisões proferidas pela administração em processos administrativos podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Né? Podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. As decisões administrativas não têm o caráter de definitividade. Ou seja, elas não fazem coisa julgada. Por isso que mesmo que não caiba mais discussão na esfera administrativa, aquele que foi prejudicado em razão de uma decisão administrativa pode se socorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário aprecie a questão. Tá? Em nosso ordenamento, vigora o princípio, vamos lá, colocar aqui, o princípio da jurisdição una ou unicidade de jurisdição. Princípio da jurisdição una ou unicidade de jurisdição. Isso quer dizer o seguinte: nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Tá? É o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Tá certo? Nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Isso também é chamado de sistema inglês. Sistema inglês. Ou então, atividade administrativa não contenciosa, né, como diz a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Ela conceitua o direito administrativo como o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos públicos, agentes públicos, pessoas jurídicas administrativas e atividade jurídica não contenciosa. Atividade jurídica não contenciosa. Isso quer dizer o quê? Que as decisões proferidas pela administração não têm o caráter de definitividade. Tá? As decisões proferidas pela administração não têm o caráter de definitividade, porque elas podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Tá? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é o chamado princípio da jurisdição una ou unicidade de jurisdição. É o sistema inglês que foi adotado em nosso ordenamento jurídico, e isso também é chamado de atividade jurídica não contenciosa, tá? É o não contencioso administrativo. Pera, em nosso ordenamento, um particular tendo uma controvérsia com a administração, ele tem que primeiro passar pela esfera administrativa para depois se socorrer ao Poder Judiciário, ou ele pode se socorrer diretamente ao Poder Judiciário?
pode-se socorrer diretamente ao Poder Judiciário, né, sem passar preliminarmente pela esfera administrativa. Só que existem algumas situações que aí sim ele deve ingressar preliminarmente na esfera administrativa para apenas posteriormente poder discutir aquela questão no Poder Judiciário. Tá? É o caso das questões desportivas. Por exemplo, o artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Poder Judiciário apenas apreciará as questões desportivas após esgotadas as instâncias da esfera administrativa. Tá? Artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. Um outro exemplo é o habeas data, né? Deve ser discutido administrativamente, deve ser demonstrado que administrativamente a administração pública se recusou a fornecer aquele documento, aquela informação, não restando outra alternativa a não ser a propositura do habeas data. Tá legal? As questões previdenciárias também, embora haja certa discussão, há entendimento de que preliminarmente deve se discutir na esfera administrativa para apenas depois o Poder Judiciário apreciar a questão. Tá? Enfim, a regra geral é que o particular pode se socorrer diretamente ao Poder Judiciário, pleiteando um direito, sem antes ingressar pela esfera administrativa. Mas há situações excepcionais em que se deve ingressar preliminarmente na esfera administrativa para apenas depois se socorrer ao Poder Judiciário. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Gente, cuidado com o seguinte, até colocar aqui em vermelho. Há países que adotam o princípio da dualidade de jurisdição. Princípio da dualidade de jurisdição. Ou seja, você tem a esfera administrativa e a esfera judicial, cada uma com várias instâncias. E cada uma com suas competências, né? Sendo que a decisão proferida por uma não pode ser apreciada pelo outro. Nesse sistema, que vigora, por exemplo, na França, na Itália, é o chamado sistema francês, inclusive, né? É o chamado sistema francês. Nesse sistema, as decisões administrativas têm o caráter de definitividade e não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. Você tem várias instâncias administrativas e a decisão proferida pela última instância, aquela decisão é definitiva. Ela não pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Tá certo? Também é chamado esse sistema de contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Não vigora em nosso ordenamento. Em nosso ordenamento vigora aqui o de azulzinho, que é o princípio da jurisdição una ou unicidade de jurisdição. Tá legal? Muito bem. Aí você pode estar pensando assim, pô, esse sistema da dualidade de jurisdição é melhor que o nosso ou é pior, hein? Veja, a nossa doutrina, ela aponta uma qualidade, mas também um prejuízo, vamos dizer assim, desse sistema. Qualidade seria o seguinte, como a questão se resolve na esfera administrativa, uma série de questões não são levadas para apreciação do Poder Judiciário. Isso resulta num Poder Judiciário mais célere, né? Ele não fica afogado de ações, né? Ele não fica com tanta demanda, portanto, o Poder Judiciário é mais célere, né? Ele é mais ativo nos sistemas que adotam o princípio da dualidade de jurisdição. Por outro lado, a doutrina coloca um ponto negativo que seria o seguinte: a administração ela vai julgar com caráter de definitividade uma causa em que ela tem interesse, porque ela é parte.
Então, até que ponto, dependendo do caso concreto, iria a imparcialidade da administração, já que ela julgaria contra ela mesma? Entendeu? Então a doutrina coloca em jogo isso, né? Até que ponto você vai julgar contra si mesmo, né? Então os autores colocam isso em jogo também. Então é um ponto positivo e um ponto negativo para esse sistema aí. Tá certo? Muito bem. Beleza. Bom, pessoal, há uma série de princípios que norteiam o processo administrativo. Esses princípios, eles têm previsão em lei, tá? Então, vamos ver aí. Princípios do processo administrativo. O processo administrativo federal, pessoal, é regulado pela Lei 9784/99. Essa lei é uma lei importante, é uma lei que você deve ler. Inclusive, eu citei alguns dispositivos dessa lei, que é uma lei curta, na aula que tivemos aí de atos administrativos. Tá? Ela é uma lei estratégica, porque ela trata sobre o processo administrativo, mas vários artigos dela são aplicados a atos administrativos. Então você pega lá os artigos, por exemplo, do 11 ao 17, tratam do requisito da competência do ato administrativo, do 11 ao 17. O artigo 50 estabelece quais atos devem obrigatoriamente ser motivados, matéria também de ato administrativo. Os artigos 53, 54 e 55, eles tratam de anulação e revogação do ato administrativo, também falam de convalidação, também falam qual o prazo que a administração tem para anular atos administrativos ilegais que decorram efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé, que é 5 anos, tá? Artigos 53, 54 e 55. Então, vários artigos desta lei aqui que eu estou colocando, que é uma lei federal, são aplicados a atos administrativos. E a lei trata sobre o processo administrativo. Então veja que é uma lei que pode cair na sua prova numa questão de ato administrativo ou pode cair na sua prova numa questão de processo administrativo. Vale a pena dar uma lida. Tá legal? Vamos lá. Princípios do processo administrativo. O primeiro princípio que a gente pode falar é o princípio do contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa, que integram o chamado devido processo legal, tá? Contraditório e ampla defesa integra o devido processo legal. O contraditório é o direito do acusado se manifestar sobre os fatos a ele imputados e provas contra ele produzidas. Enquanto que a ampla defesa é o direito do acusado se utilizar de todos os meios lícitos para provar sua inocência. Tá certo? Então, tanto o contraditório quanto a ampla defesa integram o chamado devido processo legal. Tá bom? 2. Princípio do informalismo ou formalismo moderado. Princípio do informalismo ou formalismo moderado. Esse princípio ele estabelece que a tramitação de um processo administrativo deve ser mais simples que a tramitação de um processo judicial, tá? Justamente para que não demore tanto, né? Certo? Veja, não significa ausência total de formalidades, né? Tá? Mas sim uma simplificação delas, tá? De modo até você tornar o processo mais célere. Tá legal? Ok. 3. Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade ou impulsão de ofício. O princípio da oficialidade ou impulsão de ofício, ele estabelece que o processo administrativo pode ser iniciado de ofício pela administração, independente de qualquer provocação de interessado. E durante a tramitação do processo, a administração também pode determinar certas providências, independente de qualquer requisição.
Tá legal? Então a administração pode iniciar de ofício o processo e durante sua tramitação pode determinar certas providências, independente de qualquer requisição que lhe seja feita. Tá bom? 4. Princípio da verdade real ou material. Princípio da verdade real ou material. Pessoal, esse princípio, ele estabelece que a administração deve julgar, deve proferir sua decisão de acordo com a verdade dos fatos, o que realmente ocorreu, né? A verdade real, independente da versão ofertada pela parte. Independente da versão ofertada pela parte. Tá? Então, o que vigora é o princípio da verdade real ou material. Tá? Outro princípio, princípio da gratuidade. Princípio da gratuidade. Gente, por este princípio, fica vedada a cobrança de despesas processuais nos processos administrativos, ressalvadas as cobranças previstas em lei. Ou seja, tem que tomar cuidado na hora de responder questão de prova para não cair em pegadinha, né? Aparece lá assim, nos processos administrativos é vedada a cobrança de despesas processuais em qualquer caso. Ponto. Está errado. Por causa do em qualquer caso. Aliás, eu falo sempre aqui, né, para vocês, cuidado com essas expressões que aparecem nas questõezinhas de prova. Expressões como em qualquer caso, em qualquer hipótese, nunca, jamais, sempre, necessariamente, obrigatoriamente. Cuidado com essas expressões. Apareceu na questão? Grifa, circula, faz algo para te chamar a atenção porque é um indício de pegadinha. Tá legal? Fica esperto, beleza? Ok, então por esse princípio é vedada a cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Tá bom? 6. Princípio da motivação. Princípio da motivação. Isso quer dizer que as decisões administrativas devem ser motivadas, né? Indicando-se os pressupostos de fato e de direito que deram ensejo àquela decisão. Tá legal? Você pode verificar esse princípio lá no artigo 2º, tá? Parágrafo único, inciso 7 da Lei 9784/99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 7 da Lei do Processo Administrativo Federal. E também dá uma olhadinha lá no artigo 50 da Lei 9784/99. Aliás, o artigo 2º da Lei 9784/99 tem uma série de princípios que a gente está comentando aqui. Tá legal? Então depois você dá uma lidinha lá no artigo 2º da Lei 9784/99. Tá certo? Tranquilo? Beleza. Outro princípio que a gente pode comentar é o princípio da pluralidade de instâncias. Princípio da pluralidade de instâncias está lá no artigo 57 da Lei 9784/99. Estabelece que o recurso administrativo tramitará por no máximo 3 instâncias administrativas, tá? Salvo disposição específica em contrário, tá? Ou seja, pluralidade de instâncias, né? Então tramitará por 3 instâncias administrativas, ok? 8. Princípio da celeridade processual. Princípio da celeridade processual. Esse princípio tem previsão no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, e estabelece uma razoável duração dos processos administrativos e também judiciais. Tá? Razoável duração dos processos administrativos e judiciais. Tá certo? Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. 9. Princípio da publicidade. Estabelece que as decisões administrativas devem ser públicas.
Tá? Os atos editados pela administração devem ser públicos de uma maneira geral, não só em razão da transparência da atuação administrativa, mas também para viabilizar o controle de tais atos. Tá? Apenas lembrando, não são todos os atos editados pela administração que devem ser públicos, né? Já que também existem atos sigilosos, como, por exemplo, os atos relacionados à segurança nacional. Tá? Mas esse é um princípio geral, né, do direito administrativo, que se aplica não só aqui nos processos administrativos, mas também em toda a atuação pública de um modo geral. Tanto que é um princípio previsto também no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Lembra que a gente comentou aqui o LIMP, a bitolinha LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? E para encerrar, vamos falar de outro princípio que também tem previsão lá no LIMP, que é o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Falamos lá na aula de princípios que o agente público deve atuar visando sempre o interesse público, né? Deve agir de forma imparcial, né? Sem querer beneficiar um amigo, um parente, ou prejudicar um inimigo, um desafeto. E, claro, muito menos praticar o ato visando proveito próprio. Tá? Então, ele tem que praticar o ato visando o interesse público. E aqui no processo administrativo também. A decisão administrativa deve ser proferida de acordo com o interesse comum, o interesse público, não o interesse da administração como entidade. Né? Não, a administração deve agir de forma imparcial, né? Com impessoalidade. Então, o agente competente deve proferir sua decisão, tendo por base o interesse público, o interesse comum, o interesse coletivo. Tá legal? Ok. Então, falamos aí de 10 princípios aplicados ao processo administrativo. Pessoal, eu encerro por aqui essa primeira parte de processo administrativo, até a segunda parte, que comentaremos mais sobre processo administrativo. Bons estudos para vocês, muito obrigado pela atenção e até lá. Tchau, tchau.